Globo no Rio. Não, gente, o debate é uma vergonha. Eu tenho dois políticos para votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria em ninguém. Vou votar branco. Tá tudo uma... Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Cara, mas tá faltando... Faltou a carne, né? E o bacon. Não, tá de brincadeira. Cebola e maionese. Tá muito ruim. Este é o Whopper em branco, um sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá pra reclamar do resultado. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à presidência da República. Neste segundo bloco, como eu disse, eu vou sortear os temas de cada pergunta. A ordem dos candidatos que perguntam já foi sorteada numa reunião com os assessores deles. Todos vão fazer perguntas e sempre há algum candidato que ainda não tenha sido questionado nesse bloco. Vamos ver então qual será o primeiro tema de pergunta neste bloco. Aqui está. Custo Brasil é o tema da primeira pergunta, que será feita pelo candidato do PSOL, Guilherme Boulos. Eu peço ao senhor que se aproxime e, com a mesma dinâmica do primeiro bloco, o senhor escolhe a quem vai fazer a pergunta, candidato. Eu vou perguntar novamente ao Geraldo Alckmin. Candidato Alckmin, por favor, pode se aproximar. Lembrando, então, o tema é Custo Brasil. Alckmin, primeiro só fazer uma correção em relação ao bloco anterior. Nós poderemos citar vários casos da reforma trabalhista. Mulher grávida poder trabalhar em local insalubre, terceirização generalizada. O trabalhador brasileiro sabe disso. Agora, falam muito de custo Brasil, como se o grande empresário é que arcasse com a conta. No seu governo em São Paulo, Alckmin, foram 15 bilhões em desonerações fiscais para os grandes empresários, mais do que se destinou para as universidades públicas. Essa política que você quer levar para o Brasil? Olha, primeiro destacar sobre a questão da reforma trabalhista, que ela não tira um direito. Um funcionário de uma empresa terceirizada tem o mesmo direito do outro. É da economia moderna você fazer a atividade principal. Você, quando faz uma montadora, você vai recebendo, várias empresas prestam o serviço. Isso é normal, é natural, não tem um direito a menos. A questão de grávida precisa ser regulamentada e eu vou corrigi-la. Em relação à questão do custo Brasil, é uma barbaridade. 143 empresas estatais, 43 foram criadas pelo PT. Até a do trem-bala, não tem trem, não tem ferrovia, não tem nada, mas está aí a estatal. É preciso uma reforma do Estado, que eu vou fazer, como fiz em São Paulo. A crise pegou o Brasil inteiro. Todo o Brasil teve crise. São Paulo fizemos superávit de 5,3 bilhões de reais. E reduzindo o imposto para o contribuinte. Nós reduzimos o imposto de remédio. Todos os genéricos, de 18 para 12. Reduzimos o imposto do etanol, do carro, da pessoa que põe o etanol, o combustível, de 25 para 12. É o menor do país. Zerei o ICMS do trigo, da farinha do trigo, do pão, do macarrão, das bolachas sem recheio. Reduzimos imposto em quase todas as áreas. Agora, eu defendo a reforma tributária. Tempo, candidato. Olha, Alckmin, o trabalhador brasileiro gostaria muito de viver nesse mundo da fantasia que você apresenta. Agora, em relação ao custo Brasil, nós precisamos fazer uma diferenciação do que é o pequeno empresário, que esse de fato está esganado e precisa de crédito público, precisa de desburocratização e apoio do governo. E o grande empresário, que esse recebe todo tipo de tapete vermelho, champanhe e benesses. Só nesse ano foram 280 bilhões de reais em desonerações fiscais, ou seja, de liberar esses grandes empresários de pagar imposto. O Alckmin deu a contribuição dele, o Temer também, todos eles deram essa bolsa empresário. Para nós, temos que diferenciar bem o que é gasto e investimento. Olha, educação, saúde não é gasto, é investimento no futuro. Gasto é bolsa empresário, gasto é fazer com que os super ricos não paguem imposto. É aí que tem que ser enfrentado o privilégio.
Olha, eu defendo a reforma tributária. Nós temos imposto demais e muito alto. Nós vamos reduzir 5 impostos para um só, que é o imposto de valor agregado. É isso que eu vou fazer rapidamente. Reforma tributária, reforma política, reforma do Estado. O Brasil é um país caro. Por que o Brasil ficou caro? Você que compra um produto paga muito mais do que em outros países. Primeiro, o custo do dinheiro. Os Estados Unidos tem 4.000 bancos. O Brasil tem meia dúzia. Nós vamos fazer uma grande reforma bancária para trazer mais banco, ter mais competição e desregulação. A outra reforma tributária, imposto demais, onerando o trabalhador e o empreendedor. Burocracia, esse cartório verdadeiro que temos no país e logística ruim. Mas o quinto, para reduzir custo Brasil, é não eleger nem o PT, nem o Bolsonaro. Porque nenhum dos dois vai resolver a crise. Podem agravar a crise, isso sim. Candidatos, muito obrigado. Eu peço agora que quem se aproxime seja a candidata Marina Silva da Rede, porque pelo sorteio é ela que vai dirigir a pergunta a um outro candidato nessa segunda rodada de perguntas e respostas do nosso debate. A quem a senhora quer fazer a sua pergunta, candidata? Desculpe, perdão. Acabei de cometer o primeiro erro da noite. Antes, eu preciso fazer, ainda bem, fui salvo pelo ponto eletrônico, porque primeiro eu tenho que descobrir qual é o tema. Jornalismo. Isso. Legislação trabalhista. Não é um ano fácil, candidato. Legislação trabalhista é o tema. Agora, sabendo do tema, a senhora vai escolher a quem vai fazer a pergunta. Perdão. O tema... Legislação trabalhista, candidato. Eu vou chamar o Henrique Meirelles. Não vai acontecer de novo, perdão por esse erro. Candidato. Candidata, a senhora tem 30 segundos para a pergunta. Candidato Meirelles, você, juntamente com o governo Temer, propuseram uma reforma trabalhista que prejudicou os direitos dos trabalhadores. Em nome da modernização, criaram relações pré-modernas de trabalho. Uma mulher trabalhar em atividade insalubre, uma pessoa pobre ter que pagar para ter uma perícia técnica para poder entrar na justiça, tudo isso é inadmissível. Você vai corrigir esses erros? Existe a necessidade, certamente, de corrigir alguns problemas que precisam ser endereçados imediatamente, como essa questão, por exemplo, do trabalho insalubre, principalmente para a mulher grávida, mas para todos. Temos que enfrentar esse problema com rigor. Por outro lado, também, nós temos que dizer que a legislação trabalhista brasileira, de fato, ela estava no século passado e criando um problema grave para o país crescer, e criando um problema para os trabalhadores, criando um problema para as empresas e criando um problema para a população brasileira. Por quê? Vou dar um exemplo para você, que talvez você não conheça. Lá na Europa, por exemplo, tem uma grande empresa que tem um número grande de funcionários no Brasil, cerca de 70 mil, e um número grande de funcionários nos Estados Unidos, também cerca de 70 mil. Esta mesma empresa, nos Estados Unidos, tem 27 causas trabalhistas e tem 2 advogados trabalhando em período parcial. No Brasil, 25 mil causas trabalhistas e 150 advogados. Isso não é bom para os trabalhadores. É a mesma empresa com a mesma prática trabalhista. Nós temos que ter condição de ter um país em que o trabalhador tenha condições de optar qual é o sistema em que ele quer trabalhar. Neste caso, por exemplo, nós temos que ter relações modernas entre o trabalhador e a empresa. É fundamental que se faça uma reforma trabalhista, inclusive para ajudar que os trabalhadores possam entrar na formalidade. Ela é necessária, mas eu vou corrigir todos esses erros que foram cometidos por vocês. E eu vou citar um exemplo que, com certeza, você não conhece. Quando eu era ministra do Meio Ambiente, encontramos em uma fazenda, lá no interior do Pará, mais de 38 pessoas vítimas de trabalho escravo. Uma pessoa que é vítima de trabalho escravo não tem como pagar uma perícia técnica para poder reclamar seus direitos na justiça. Uma pessoa que ganha salário mínimo não tem como fazer uma perícia técnica. Uma mulher grávida
tem que ser protegida. E uma pessoa tem que ter o direito a pelo menos 1 hora para poder se alimentar e se conectar consigo mesmo. Eu vou mudar essas atrocidades. O trabalho escravo vai além do problema trabalhista. É uma questão de polícia. Nós temos aqui que garantir que as pessoas sejam tratadas com dignidade. Isso é uma questão de direitos humanos, não é meramente uma questão trabalhista. O país tem que respeitar os seus cidadãos, seja a empresa, seja o governo, seja os trabalhadores e sejam os políticos, que têm que levar a política a séria, tem que levar o eleitor a sério, tem que levar as pessoas para que não fiquemos aqui simplesmente fazendo demagogia, palavras populistas que possam lhe enganar. Nós temos que trabalhar com seriedade, porque o Brasil precisa melhorar a sua vida, precisa crescer, precisa trabalhar com justiça social, sim, mas com eficiência, para que você possa, trabalhando o mesmo número de horas, com dignidade, ganhar mais, produzir mais e produzir melhor. Candidata Marina, eu agradeço a sua presença. Candidato Meirelles, eu peço ao senhor que fique onde está, porque é o senhor que vai fazer a próxima pergunta sobre o tema que eu vou sortear aqui, saúde. Agora o senhor diz a quem o senhor quer fazer a pergunta sobre saúde. Álvaro, por favor. Candidato Álvaro Dias. 30 segundos para a pergunta, por favor, candidato. Candidato, nós temos uma situação de saúde dramática no Brasil. Já, por um longo tempo, nós temos uma população que tem um serviço de qualidade baixa do SUS. Nós temos que informatizar o SUS, sim, mas o que nós podemos fazer para garantir que as pessoas tenham um atendimento de primeira qualidade, que possam, estando doentes, ser atendidos imediatamente e não esperar em fila durante, inclusive, a madrugada? Em primeiro lugar, não roubar. E segundo, ter competência de gestão. Vocês não tiveram. O senhor estava lá. O senhor foi chamado, esteve lá, em todos esses governos, Lula, Dilma e Temer. O senhor esconde a Dilma? Esteve lá como autoridade olímpica no governo Dilma. Não esconda a dona Dilma. Na verdade, nos últimos 15 anos, 160 bilhões de reais que estavam provisionados para a saúde foram desviados. Aí o que ocorreu? Os procedimentos médicos tiveram pagamentos defasados e foram comprometidos. O SUS, que é um grande programa, acabou sendo um programa pífio, um desastre, um caos. O que é preciso fazer? Revitalizar o SUS com a tabela única, priorizar a atenção básica, porque aí apenas 20% do doente chegará a atendimento de média e alta complexidade. Reduziremos o sofrimento do povo e reduziremos as despesas do governo. Portanto, a questão de saúde, o Banco Mundial já disse, não é uma questão só de dinheiro, é de competência, planejamento, organização e menos corrupção. Eu tenho a ficha limpa. Eu não fui nunca, em nenhum momento, acusado de corrupção. Eu sou um candidato da minha história e não tenho nenhum processo, porque o meu foco é a competência. Sim, trabalhei e fiz um programa junto com o Banco Mundial, visando analisar a estrutura de serviço público no Brasil. Podemos sim melhorar o SUS, podemos sim fazer com que cada um tenha um cartão eletrônico em que possa, chegando no médico, com horário marcado, ter um atendimento que já tenha ali no cartão tudo aquilo que ele já teve e todo o que é o tratamento proposto. Para isso é necessário competência,
menos demagogia e menos falatório. Candidato Tréplica agora. Eu ia falar só de saúde dessa vez, mas o senhor me deu a grande oportunidade de dizer que ficha limpa não tem quem é cúmplice de corrupção, quem participa de governo que se transforma em organização criminosa. O senhor leu a delação do Palocci? O senhor leu a delação do Marcos Valério? O senhor estava lá. O senhor admite gastar 1 bilhão e 400 milhões de reais numa campanha eleitoral? Quantas casas se construiria no Minha Casa Minha Vida com 1 bilhão e 400 milhões de reais? Mas em matéria de saúde, eu vou também instituir, se for presidente da República, que Deus me permita ser presidente, eu vou instituir o médico federal, no lugar dos mais médicos, que é outra corrupção. É dinheiro que vai para Cuba um balaio de dinheiro. Tempo, e volta uma cestinha para o Brasil. Tempo. Muito obrigado. Candidato Meirelles só pode retornar. Candidato Álvaro Dias, o senhor permaneça, por favor. 2 coisas. Eu vou pedir ao senhor que se mantenha centralizado para que não fuja do enquadramento da Câmara. Ok. Isso. O senhor é que vai fazer a próxima pergunta, mas é nossa bancada cinza que serve como referência para o senhor. Eu vou sortear o tema e depois o senhor diz para quem vai fazer a pergunta. Gastos públicos. Gastos públicos é o tema da sua pergunta para qual candidato, por favor? Quem sobrou aí, William? Nós temos Guilherme Boulos, Marina Silva, Fernando Haddad e Ciro Gomes. O Fernando Haddad, claro. ...30 segundos para a sua pergunta, por favor, candidato. Ao final do programa eu vou entregar a você a pergunta que você levará ao verdadeiro candidato do PT à presidência da República. Porque o senhor aqui é apenas o representante dele, ele é o seu padrinho. Em matéria de gastos públicos, vocês gastaram horrorosamente, especialmente na Petrobras. Gastaram não, roubaram o dinheiro público. E eu gostaria de perguntar a você o que você vai fazer com essa ação última em relação aos acionistas americanos. Em primeiro lugar, eu acho que você deveria ter mais compostura nesse debate. O senhor não respeita tempo, não respeita seus adversários, não respeita as regras do debate, faz brincadeira com coisa séria, coisa muito séria. Eu quero dizer para o senhor que, em termos de gastos públicos, os nossos governos, pela primeira vez, colocaram o pobre no orçamento. Todos os programas sociais conhecidos no Brasil, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, ProUni, universidades públicas federais, institutos federais, transposição do São Francisco, o que o senhor imaginar foi feito nos governos nossos, né, com os resultados sociais conhecidos. Agora, nós vamos retomar muita coisa que vocês destruíram, estão destruindo. Nós vamos retomar o crescimento do Brasil, diminuindo os impostos dos mais pobres, para que eles aumentem o poder de compra e possam voltar a comprar para ativar a economia e gerar empregos. Nós vamos enquadrar os bancos, porque os bancos estão cobrando juros extorsivos da população, sobretudo do empresário, daquele que precisa fazer um crediário, e daquele que está endividado e não consegue pagar as suas contas. Nós vamos fazer tudo o que for necessário, a reforma fiscal para retomar os investimentos públicos gerando emprego. É isso que eu vou fazer a partir de 1º de janeiro de 2019. Olha, eu não estou brincando. Estou falando muito sério. Olho no olho, papo direto. Vocês é que são uma brincadeira governando. E, aliás, quando você fala do seu desempenho no Ministério da Educação, eu fico pensando que você estava na Dinamarca. Mas o que eu estou dizendo é que só nesta ação da Petrobras, na última, de 20 bilhões, esse acordo para evitar o prosseguimento de uma ação judicial de acionistas americanos, porque a Petrobras foi assaltada pelo PT nos últimos anos, foi pilhada 20 bilhões de reais. Sabe o que significa isso?
a construção de 200 mil casas, onde morariam 4 pessoas, igual, 4 pessoas, 800 mil pessoas, igual a capital de Maceió. É levar Maceió com o Renan Calheiros e com o Collor para Nova York. Candidato. Esse é o tamanho do roubo do PT só nesse caso. Candidato Álvaro Dias, eu interrompo por causa do tempo e peço ao senhor, por favor, que dê um passinho à sua direita para se centralizar em relação a essa mesa cinza, senão o senhor não aparece. Eu quero ficar bem de frente do Haddad. Candidato Haddad, 1 minuto. É porque senão o senhor encobre o outro candidato com aquela câmera que está atrás do senhor. É esse o pedido que eu lhe faço mais uma vez. Candidato Haddad, agora sim, por favor, 1 minuto. O senhor está atrapalhado em relação ao tempo e ao espaço. O senhor precisa se situar aqui. Só em relação ao PT. 15 bilhões de dólares custava a Petrobras quando nós assumimos. Hoje ela custa 80 bilhões de dólares a valor de mercado. Sabe por quê? Porque nós multiplicamos por 10 o investimento da Petrobras. Sem isso, nós jamais acharíamos o pré-sal, que é o passaporte para o futuro, se vocês pararem de vender para os americanos o que é do povo. Eu vou retomar o petróleo da Petrobras para investir em saúde e educação. E você aprovou uma lei para alienar para os americanos o que é dos brasileiros. Isso eu não vou permitir, isso vai ser revisto no dia 1º de janeiro de 2019. Posso te assegurar isso. Em relação ao meu trabalho no Ministério da Educação, você não sonha com o que eu fiz. Os governos que se apoiou não fizeram 10% do que eu fiz para o filho do trabalhador entrar na universidade pela primeira vez na história do país. Tempo esgotado. Obrigado, candidatos. Eu vou sortear aqui a próxima pergunta. O candidato Meirelles está pedindo o direito de resposta. Nós vamos analisar a sua questão, certo? Eu vou aqui sortear o tema da próxima pergunta, transportes. Quem vai fazer essa pergunta pelo sorteio é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Uma pergunta sobre transportes, o senhor vai dirigi-la a qual candidato? Candidata Marina Silva. Candidata Marina. – 30 segundos para a pergunta, candidato. Marina, eu viajei bastante nesse período da campanha eleitoral, verificando os grandes problemas de transporte e de logística. Fui ao norte, estive lá em Porto de Miritituba, no Rio Tapajós, Santarém, depois estive também em Marabá, no Tocantins, e vejo que um grande problema de custo Brasil, ou seja, não consegue tirar soja do Mato Grosso para chegar até lá no Porto de Miritituba, Itaituba, depois a Transamazônica, a BR-163, Tempo, candidato. Ferrovias. Qual a sua proposta? Minha proposta é de que se tenha infraestrutura para o desenvolvimento sustentável. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, tive a oportunidade de fazer os licenciamentos mais difíceis, inclusive a BR-163, que liga a estrada Cuiabá-Santarém. E eu tenho a exata noção da dificuldade que temos em relação à infraestrutura do Brasil. Hoje nós perdemos 30% da nossa produção agrícola por falta de infraestrutura logística, por falta de armazenamento, por falta de portos. E, no meu plano de governo, nós vamos trabalhar diferentes modais. Vamos investir em rodovias, recuperando e criando algumas. Vamos investir em hidrovias. Na Amazônia há um potencial muito grande, inclusive no estado do Amazonas é o que tem o maior potencial. E vamos investir em ferrovias, que é um transporte mais barato, ambientalmente mais sustentável e mais adequado para algumas regiões do Brasil. A infraestrutura gera emprego, gera renda, gera vida digna, mas tem que ser feito em bases sustentáveis. Não pode ser feito de qualquer jeito. Um projeto, para ser feito, tem que ser economicamente viável, socialmente justo e ambientalmente sustentável, e é isso que nós vamos fazer no Brasil inteiro. Eu pretendo desenvolver um grande programa de obras. Nossa prioridade é emprego, emprego, emprego. Trazer investimento privado para se somar investimento público, hidrovias do Rio Madeira, do Rio Tapajós, do Rio Tocantins, Amazonas, para
e para o norte do mundo toda a nossa produção de alimentos. O Brasil vai ser o maior produtor de proteína animal e de grãos do mundo. Investir também em ferrovias, obras paradas como a Fiol, Transnordestina, imediatamente retomá-las. Se o concessionário não fizer, nós vamos substituí-lo e estabelecer as punições. Integrar com os modais rodoviários e nas grandes cidades, metrô e trem. Transporte de alta capacidade e de qualidade. Metrô, trem, corredores de ônibus, VLT, monotrilhos, qualidade de vida para a família poder chegar mais cedo em casa, ficar com seus filhos e ter vida melhor. Quando eu cheguei no Ministério do Meio Ambiente, existiam muitos projetos parados. Um deles era a BR-163, da época do governo do PSDB. E eu tenho o compromisso de fazer com que a infraestrutura do nosso país possa ser trabalhada em parceria com a iniciativa privada, possa ser trabalhada, sobretudo, ouvindo as populações locais em algumas áreas, sobretudo no caso da Amazônia. Hoje há uma demanda muito grande para que a região possa se desenvolver. E nós vamos fazer isso, porque temos capacidade técnica e temos autoridade para poder debater com a sociedade quais são os projetos que podem ser feitos em termos de rodovias, de ferrovias e de hidrovias. E no caso das cidades, nós vamos fazer com que o transporte público seja de qualidade para que não se tenha que viver como se vive aqui em São Paulo, horas e horas dentro de um ônibus. Tempo, candidatos, muito obrigado. Eu peço que retornem aos seus lugares. Candidato Meirelles, o senhor tem direito a uma resposta agora. Daí mesmo, candidato, o senhor não precisa se levantar, porque o senhor foi chamado de cúmplice de corrupção. O senhor tem 1 minuto para se defender da acusação. O candidato Álvaro Dias está confuso, inclusive, sobre o que é um ficha limpa. Eu nunca tive uma acusação sequer por corrupção na vida. Trabalhei 10 anos no serviço público, 33 anos em empresa. Não tenho nenhum processo. Isto é um ficha limpa. E é isso que neste festival de delações e denúncias muito importante que está acontecendo no Brasil, meu nome nunca foi citado. Por quê? Porque o meu trabalho é um trabalho que não diferencia um governo de outro. Eu divido o Brasil entre quem trabalha pelo Brasil e quem não trabalha pelo Brasil. E quem é ficha limpa e quem não é ficha limpa. E eu sou um candidato que tem um histórico de honestidade. Seu tempo, candidato. Obrigado. Por favor, o público não se manifesta. Agora é a vez do candidato do PT, Fernando Haddad. Candidato, o tema da pergunta que o senhor vai fazer é meio ambiente. Quem são os... O senhor precisa fazer a pergunta obrigatoriamente a Ciro Gomes. Pois é. Bonita gravata, Fernando. Ciro, existe uma contradição aparente no Brasil entre o agronegócio e o meio ambiente. Então, tem muito disso que me diz que em torno disso, e muitas vezes o Brasil deixa de avançar em função dessa contradição, por falta de uma solução para esse problema, uma vez que o agronegócio gera emprego, gera exportação, gera divisas, precisa ser apoiado, mas o meio ambiente não pode ser descuidado. Como é que você pretende resolver essa equação? Eu tenho o privilégio de ter escolhido para a minha vista uma mulher que deve ser a melhor cabeça em matéria de compreensão desse grave problema, que é a sustentabilidade do desenvolvimento agropastoril do Brasil. E não só a minha vivência, eu trabalhei com Marina no licenciamento da BR-163, o Brasil talvez seja o último país do mundo onde o conceito de desenvolvimento sustentável possa ser praticado. Isso significa coisas concretas. Por exemplo, está se plantando cacau lá nas alturas da Transamazônica. Já é mais produtivo do que na Bahia, onde ele teve um problema sério, que é a praga da vassoura de bruxa. Se está plantando teca, que é uma essência
madeira muito mais cara do que o mogno. Mas isso tudo está sendo feito meio que avulso. O que resolve isso são ferramentas modernas em que nós fazemos o zoneamento econômico e ecológico e desestressamos, ou seja, geramos atividade produtiva para trás para proteger a floresta, porque a floresta, modernamente, vale economicamente muito mais em pé do que derrubada e desmatada. Mas no Brasil nós empurramos migrantes do Sul e do Nordeste para ir para a Amazônia e a condição deles terem o título da terra, Haddad, lá atrás, era desmatar. E de repente mudam as leis e não se ensinou à população brasileira dos rincões do interior, do centro-oeste, do interior da Amazônia, especialmente onde essa questão é mais grave, as outras alternativas. Esse é o meu caminho, mudar o perfil econômico e oferecer atividades alternativas que sejam protetivas das populações tradicionais e das áreas mais sensíveis. Ciro, eu concordo com as suas ideias, são muito boas para o agronegócio, mas eu faria uma proposta adicional. No Brasil, para aumentar a produção agrícola, nós não precisamos derrubar uma única árvore, desde que nós combatamos a especulação de terra. Tem muita terra desmatada já, que não tem produtividade. E uma das razões para isso é que tem uma tabela antiga, dos anos 70, que não foi atualizada até hoje, em função da pressão dos ruralistas para que ela não seja atualizada. Isso impede o governo de sobretaxar a terra improdutiva ou mesmo de desapropriar a partir da concessão de títulos da dívida agrária. Portanto, nós vamos ter que enfrentar esse desafio. Nós sabemos que os ruralistas modernos, esses estão produzindo, não são um problema. Mas os ruralistas arcaicos, que estão apoiando inclusive o Bolsonaro, estão resistindo a modernizar o campo no Brasil. Se há um país, volto a dizer, que tem condição de buscar harmonia entre a produção, a necessidade de gerar riqueza, de gerar emprego para o nosso povo e a necessária preservação dos nossos recursos naturais, biomas sensíveis, aquíferos, enfim, populações tradicionais, esse país no mundo é o Brasil. O que falta no país, entretanto, é uma estratégia, um projeto. E eu, Haddad, sou candidato. Eu tenho que dizer a você que, apesar de eu ter colaborado, enfim, o PT teve esses 14 anos no poder e não teve essa audácia de fazer. Não é que não tenha feito coisas boas, fez, mas também perdeu a condição política de reunir a população brasileira. E essa é a minha preocupação nesse instante. Boas ideias, mudanças estruturais, mas isso necessita um ambiente político em que a gente tenha energia e condição política para enfrentar o fascismo, a radicalização estúpida que o Bolsonaro representa. Essa é a minha preocupação na noite de hoje. Obrigado, candidato. Candidato Ciro Gomes, o senhor permanece? É o senhor que vai fazer a próxima pergunta e essa pergunta será para o candidato Boulos. Eu posso só pegar uma aguazinha ali? À vontade, por favor. Obrigado. Enquanto isso, eu vou sortear aqui. É o tempo Enquanto que isso, eu vou sortear. O senhor pode se aproximar, candidato. Na dinâmica, é a última dupla possível. Eu vou sortear aqui o tema. Combate às drogas é a pergunta que o senhor vai dirigir ao candidato Boulos. Meu caro Guilherme, assim chamado Boulos, não é? O Brasil tem hoje 760 mil pessoas presas. 70% disso jovens, presos pela polícia, com minúsculas quantidades de droga, para fazer estatística ou simplesmente para matá-los. E, ao entrar no presídio, essa garotada acaba se transformando em soldados do crime organizado e das facções, se não morre. Qual é a sua compreensão desse problema? Olha, Ciro, primeiro dizer que a política que tem sido feita no país, de chamada guerra às drogas, de combater supostamente o tráfico de drogas, indo para as favelas, militarizando, botando polícia, como se o comando do crime organizado tivesse dentro do barraco de uma favela. A gente sabe muito bem que o comando do crime organizado nesse país está muito mais perto da Praça dos Três Poderes em Brasília ou da grande indústria da arma do que de qualquer favela desse país. A droga não nasce lá dentro do morro, ela chega lá, chega dos atacadistas. E olha, essa ideia de que o usuário de droga tem que ser tratado com porrada, com bomba, com prisão, essa ideia está superada em todas as partes do mundo. E nós precisamos superar aqui também. A questão das drogas não pode ser um tema do Código Penal, porque isso só leva ao encarceramento em massa. A população de presos no Brasil dobrou nos últimos 10 anos.
Eu pergunto, alguém está se sentindo mais seguro com isso? Eu creio que não. Essa ideia do Bolsonaro de que tem que prender mais, dar mais arma, botar mais polícia, essa ideia não resolve aqui nem em nenhuma outra parte do mundo. Droga não é caso do Código Penal, não é caso de polícia. Abuso de substância química é caso de saúde pública, é caso do SUS. E é assim que tem que ser tratado e é assim que nós vamos tratar. Você falou em indústria da arma, eu vou só fazer um parênteses aqui nesse minutinho que eu tenho. As ações da Taurus, uma fábrica de armas no Brasil, aumentaram 180%. E tem várias pessoas associadas à turma do Bolsonaro ganhando muito dinheiro com a evolução das pesquisas. Isso é o que o Brasil precisa saber. 180%. Enquanto a caderneta de poupança do trabalhador e da classe média rende 6% ao ano, quem especulou com ações da fábrica de armas em cima de um discurso de um candidato que fala nisso toda hora e se ausentou do debate aqui, eu queria tirar a máscara dele na frente de todo mundo aqui, ganhou 180% em 60 dias. Esse é um país assaltado. Sobre a questão, entretanto, nós precisamos fazer a correção da lei de 2006. Foi uma lei equivocada que foi feita em 2006 sob o governo progressista que permitiu que um juiz no Pará considere uma quantidade minúscula de droga uma mera contravenção que não tem pena e a mesma quantidade de droga no Rio de Janeiro vai para a cadeia. Isso é uma aberração que nós precisamos corrigir. É isso, nós temos que descriminalizar o consumo de drogas e mais do que isso, Ciro, nós temos que rever o modelo de segurança pública no Brasil. Esse modelo está falido. Um modelo que é só repressão, policiamento ostensivo, militarização. O Estado do Rio de Janeiro está sob intervenção militar. Os índices só pioraram. O caminho não é esse. O caminho é, antes de tudo, atuar com prevenção. Nós não queremos construir presídios, nós queremos construir escola. Nós não queremos dar a primeira arma para o nosso jovem, nós queremos dar o primeiro emprego, a oportunidade. E, evidentemente, precisamos resolver o problema de quem hoje é assaltado no ponto de ônibus. Agora, isso não se resolve com mais violência, com mais polícia. Essa não é a receita. Isso se resolve com inteligência, para não deixar a arma chegar onde ela está chegando hoje, combatendo o tráfico de armas e munições que tem relação com as grandes empresas de arma que ganham com isso. Para dar um rápido exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, a maior apreensão de arma não foi em nenhuma favela, foi no aeroporto do Galeão e foi prender o responsável em Miami. Nós estamos concluindo aqui o segundo bloco do nosso debate. Daqui a pouco os candidatos a presidente voltam a fazer perguntas sobre temas livres. Até já. Imagine um lugar assim, onde o progresso é visto nas ruas e não apenas numa bandeira. Um lugar onde o seu dinheiro vai para onde deveria ir e as coisas como deveria ser. Imaginou? Chegou a hora de acelerar na... Estamos de volta ao debate entre os candidatos à presidência e enquanto a plateia faz silêncio e se senta de volta, cada um no seu lugar, eu quero pedir a todos os candidatos que se lembrem de que aqui no púlpito tem uma marca cinza que serve de referência para os senhores para que se centralizem sempre. Por quê? Porque as câmeras são cruzadas. Se vocês saírem da posição, acaba atrapalhando a câmera que capta a imagem do seu oponente aqui no púlpito, tá? Bom, nesse bloco, o tema das perguntas volta a ser livre, a exemplo do que aconteceu no primeiro bloco, e cada candidato, aqui tem uma diferença, cada candidato vai poder ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Não apenas uma, mas 2. Mas no máximo 2. E na ordem determinada pelo sorteio, quem vai abrir essa rodada é a candidata da Rede, Marina Silva, a quem eu peço que se aproxime do púlpito novamente. E a senhora vai escolher quem vai fazer a pergunta. Fernando Haddad. Candidato Fernando Haddad. Eu iria fazer essa pergunta também para o candidato Bolsonaro, que mais uma vez amarelou, deu uma entrevista na Record e não está aqui debatendo conosco. E a pergunta é, nós temos um país... Só um minuto, candidato, eu vou parar o relógio. Eu vou pedir que não se manifestem, porque, como eu disse na abertura do programa, isso atrapalha muito para quem está em casa, não é possível escutar a pergunta. Por favor, o seu tempo eu vou lhe conceder
um tempo adicional para a pergunta. Eu iria fazer essa pergunta para o candidato Bolsonaro, mas como ele mais uma vez amarelou, deu uma entrevista para a Record e não veio aqui debater conosco. Nós temos hoje uma situação em que 25% está votando porque não quer o Bolsonaro. 25% vota porque não quer o candidato do PT, que é você. 50% não quer nenhum dos dois. Diante dessa situação desoladora da política brasileira e da grave crise que o Brasil está vivendo, qual é a autocrítica que você faz em relação a tudo isso da contribuição do PT para esse momento difícil? Olha, Marina, eu agradeço a pergunta. Eu estou em campanha há apenas 22 dias. Eu entrei numa situação completamente anormal. O líder das pesquisas, que figurava na dianteira, podendo ganhar no primeiro turno, não pôde participar da eleição em função de uma decisão arbitrária. Arbitrária. Foi condenado sem provas e hoje é considerado pelo mundo inteiro um preso político, inclusive por um comitê das Nações Unidas que vai julgar o mérito dessa ação em março do ano que vem. Você sabe de quem eu estou falando. Estou falando do Lula, que estava com 40% de intenção de voto. Eu estou me apresentando ao eleitorado porque eu represento, nesse momento, um projeto que deu certo. O Lula saiu com 86% de aprovação. Um presidente que governou para todos. Quando falam que o Lula é radical, que o Lula instituiu o ódio, quando isso? Lula tratou do servente ao banqueiro, do catador de papel ao empresário, com a mesma dignidade, abriu as portas do Palácio do Planalto para todo o povo brasileiro e governou olhando para os mais pobres, que é o que eu pretendo fazer a partir de 1º de janeiro. Reabrir o Palácio do Planalto para todos os brasileiros, de preferência para aqueles que mais precisam da ação do Estado. Essa é a minha formação de professor e esse é o meu valor maior. É lamentável que você não reconheça nenhum dos erros. Abriu o palácio para os pobres, mas o Bolsa Empresário, só no BNDES, foi 1 trilhão para meia dúzia. Isso é equivalente a 35 anos de Bolsa Família. O Bolsa Empresário, 5% do PIB. O Bolsa Família, 0,5%, Haddad. Vários casos de corrupção. Você tem agora a oportunidade de olhar para o povo brasileiro e reconhecer os erros e você não faz. Você reitera todos os erros cometidos e ainda faz um elogio do mesmo jeito, como se pedir desculpas, como se reconhecer erros fosse um problema. Não é. Quando a gente está diante de uma crise como essa que nós estamos vivendo, a gente tem que pensar num projeto de país, não é em projeto de poder. O Brasil está à beira de ir para um esgarçamento sem volta entre a sua candidatura e do Bolsonaro. É preciso pôr um termo em tudo isso. Tempo, candidato. Marina, você não está sendo correta, você não está sendo fiel à verdade. Eu dou entrevistas reconhecendo ajustes que precisam ser feitos, reconhecendo erros que foram cometidos, mas eu não vou jogar a criança com a água do banho. Eu sei o que foram os 12 anos do governo do PT, eu sei o que for gerar 20 milhões de empregos e eu tenho 2 obsessões na vida, só 2. Eu vivo de salário, Marina. Eu sou professor universitário. Eu e minha esposa, com quem eu sou casado há 30 anos. Eu tenho ética, eu tenho uma história, eu tenho uma vida pública sem nenhum reparo. Posso te garantir isso. Estou olhando aqui no olho do eleitor dizendo, não existe nada que não seja na minha vida produzir o bem, trabalho e educação. Eu, como ministro da Educação, ofereci todas as oportunidades que eu podia. Trabalhava 18 horas por dia para abrir as portas das universidades para os pobres. Vou fazer agora em relação ao trabalhador desempregado. A senhora tem direito à réplica. Ah, não, perdão. Desculpe. Os dois podem sair. Segundo o erro da noite, eu estou fazendo aqui o meu próprio ranking, candidato. Estão querendo que eu diga jornalista.
Mas a culpa é só minha, não é dos jornalistas como um todo, eu assumo essa culpa aqui. Candidato Meirelles, eu peço ao senhor que se aproxime, pelo sorteio é o senhor o próximo, o senhor só precisa escolher a quem vai fazer a pergunta, tema livre, lembrando. Eu vou fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes. Agora fui eu. O senhor pode guardar também o microfone no bolso. Para quem veio no debate da outra vez com a sonda pendurada na perna, isso aqui não é nada. Ciro, 7 milhões de crianças no Brasil estão em idade de ir para a creche e não podem ir porque não tem uma creche pública perto da casa da família e o pai e a mãe precisam de trabalhar. A Dilma prometeu entregar 6 mil creches, entregou 80. Como nós vamos resolver esse problema das creches para as crianças carentes no Brasil? A minha proposta contempla a ideia de creche em tempo integral para todas as crianças de 0 a 3 anos em 6 anos. Portanto, extrapolando 2 anos de um mandato cuja honra possa me dar o povo brasileiro de servir a essa grande nação como seu presidente. Mas aquela outra demanda das crianças de 3 a 6, são mais ou menos dos 2 milhões e 300 mil, dá para resolver no primeiro mandato, e esse está com esse compromisso no meu programa de governo. Isso é uma razão bastante, porque as ciências modernas afirmam que é na primeira infância, ali no 0 a 3 anos, que se formam as aptidões das crianças. Só agora se descobriu que se a criança não tiver a devida alimentação, o devido processo de socialização, de carinho, de estimulação neurohormonal, em todas aquelas condições, nutrição, fisioterapia, atenção médico-odontológica, ela pode se comprometer para o resto da vida. Portanto, isso não pode mais ser adiado, por esta razão mesma de darmos às crianças dos filhos dos trabalhadores que não podem pagar a creche uma condição de implementar as suas melhores aptidões, e nós temos então uma geração de brasileiros ainda mais forte, ainda mais trabalhadora, ainda mais culturalmente criativa. E há um drama grave, com 13 milhões e 700 mil pessoas desempregadas e com 32 milhões e 200 mil pessoas na informalidade, é preciso garantir que as crianças estejam protegidas, alimentadas, para que a mulher brasileira vá à luta, que não está fácil para ninguém. A minha proposta é criar o Procriança, que é o maior programa de valorização e de oportunidade de aprendizado para a criança, de fato, nesse período onde a criança aprende a aprender. Então, nós temos que conjugar, em primeiro lugar, a alimentação e o estímulo adequado. O programa Procriança é uma extensão do ProUni para as creches, onde se possa usar uma creche privada que tenha a localidade perto de onde está morando a família e, a partir daí, a família possa usar essa creche e não ter que se transportar para buscar a creche pública. E, com isso, nós vamos ganhar muito recurso. Por quê? Porque vamos usar a estrutura disponível. Para isso, é preciso de competência, experiência e seriedade. Quando governei o Ceará, eu consegui, com creches comunitárias, sem maiores comprometimentos com prédio, mas apenas fazendo adaptações a casas de pessoas pobres da própria comunidade, um programa parecido com esse. E eu saí muito orgulhoso do governo do Ceará, porque a gente cearense me deu a condição de ser o governador melhor avaliado do país. Estou me apresentando aqui para aquele brasileiro que está me conhecendo hoje, e são muitos brasileiros que não me conhecem ainda. Pois bem, eu consegui abrir uma creche a cada 2 dias de governo. Isso me permitiu, o resultado, ir na plenária das Nações Unidas, na ONU, receber, não é por uma política que tinha iniciado já no meu antecessor, o governador Tasso Gereissati, que é do PSDB, mas é justiça que se faça, não é? Nós conseguimos, eu fui lá receber o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil. E hoje o Ceará tem uma das menores mortalidades infantis do Brasil e é um dos estados mais pobres do país. Ora, se o Ceará pode fazer, me dê uma oportunidade, brasileiro. Eu quero fazer por todo o Brasil. Obrigado, candidatos. Agora é a vez do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, se dirigir ao púlpito e dizer para a gente a quem o senhor vai dirigir a sua pergunta, candidato. Ao Meirelles. Candidato Meirelles pode retornar, então? Mas não vou chamar o Meirelles, não.
Já disse que eu vou taxar o Meirelles. Já chamou. Meirelles, o Temer foi denunciado 2 vezes por corrupção. Nas 2 vezes ele se salvou com o famoso toma lá da cá, comprando parlamentar em troca de emenda e de cargo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte do PSOL, partido em que todos os deputados votaram para caçar o Michel Temer. Como você, Meirelles, como o povo pode acreditar que você vai combater a corrupção se você faz parte da turma do Temer, do partido do Temer? Eu sou um candidato e faço parte da minha história. E a minha história é uma história de quem trabalha em primeiro lugar. Sei que pode parecer estranho para você, essa história de trabalhar. Não, por favor. Eu trabalho, por favor, silêncio. Trabalho duro e não tenho nenhuma denúncia por corrupção na vida inteira. E não tenho nenhum processo. Portanto, eu posso, sim, com muito orgulho, dizer que tenho um passado e um presente ficha limpa. Como eu já disse, eu penso, inclusive, a criar o movimento dos 100 processos. E eu sou um candidato independente. Por quê? Porque eu não devo nada a ninguém. Eu já fui convidado, trabalhei para o governo do Lula, trabalhei para o governo do Temer, trabalhei para os governos que me dão a oportunidade de trabalhar pelo Brasil. Porque eu não divido o Brasil entre quem gosta do FHC, quem não gosta, quem gosta do Temer, quem não gosta, quem gosta do Lula e quem não gosta. Eu divido o Brasil entre quem trabalha pelo país e quem não trabalha. E eu trabalhei pelo Brasil e mostrei resultado concreto com uma vida de honestidade. Olha, Meirelles, primeiro, de fato, você falar em trabalho me parece algo muito estranho, porque você é um banqueiro. Banqueiro não trabalha, né? E me parece mais estranho ainda porque você é um dos responsáveis de ter tanto desempregado no país. Você deveria falar em desemprego, não em trabalho, vai mais com a sua cara. Agora, quero dizer o seguinte, o sistema político brasileiro está podre. A turma do PMDB, do Meirelles, essa turma toda, que aliás o Bolsonaro faz parte, que diz que é de fora do sistema, mas é deputado há 30 anos, recebeu auxílio moradia tendo casa, enriqueceu na política, comprou mais imóvel do que aprovou projeto. Essa turma toda não vai mudar. O único jeito de mudar o sistema político é trazendo o povo para o centro da decisão. Democracia não pode ser apertar um botão a cada 4 anos e depois ir embora. Não pode ser como o Big Brother, que as pessoas decidem quem fica na casa, quem sai da casa, mas não decidem o que acontece dentro da casa. O povo tem que ser chamado a decidir com plebiscitos e referendos. Nós não temos medo da decisão popular. Sua tréplica, candidato. De fato, nós não podemos e não temos medo da decisão popular. Por isso é que eu estou apresentando essas propostas de criação de emprego no Brasil. Por quê? Porque quando eu fui presidente do Banco Central, talvez você não tenha acompanhado isso, eu estabilizei a economia e o Brasil criou 10 milhões de empregos naquela época. E depois tiramos o Brasil da maior recessão da história e criei mais de 2 milhões de empregos na economia brasileira. E tenho um compromisso, porque eu não acredito em promessas. Se promessa resolver esse problema, o Brasil seria uma maravilha. Mas o que eu vou fazer é me comprometer a criar 10 milhões de empregos em 4 anos de mandato como presidente da República. Muito obrigado, candidato. Terminada essa rodada, é a vez do candidato Ciro Gomes do PDT se dirigir ao púlpito para fazer a próxima pergunta. O senhor só precisa dizer a quem é. Eu convido o candidato Meirelles. O candidato Meirelles retorna, então, pela segunda vez. É a segunda, nessa rodada, só lembrando, nessa rodada, os candidatos poderão responder a 2 perguntas no máximo. Por favor, candidato Ciro. Meirelles, eu gostaria de fazer essa pergunta que eu vou lhe fazer ao candidato Bolsonaro.
E eu suspendi minha campanha, porque quando aconteceu aquele absurdo atentado, eu fiquei muito mal. Passei ali uns 4 dias ligando para o hospital para ter alguma condição psicológica de voltar à luta, porque fui colega dele na coisa. Entretanto, ele hoje está de alta e deu uma entrevista longa, muito maior do que o que nós estamos conversando aqui, cada um de nós vai falar 10 minutos, e fugiu. Você acha correto que um homem que quer ser presidente do Brasil não se submeta ao debate? Não, isso está errado e mostra alguém que não só está fugindo do debate, mas está fugindo do seu compromisso com a população. E mais importante, não é meramente o debate, é a questão de estar aqui sujeito a crítica, sujeito a ataque, sujeito a discordância, muitas vezes até ofensas ou coisas injustas ou falsas, mas que cada um de nós está aqui enfrentando isso com seriedade e com respeito ao eleitor. E isto é que é importante, o eleitor merece respeito. Por quê? Porque nós temos aqui a apresentar propostas que o país precisa e também dizer o que fizemos. Cada um pode dizer o que já fez ou pode dizer o que não fez, ou pode simplesmente estar acusando ou brigando com outros candidatos por falta do que dizer. Mas é muito importante que o eleitor tenha a capacidade e a possibilidade de ver isso. Se alguém foge do debate, se alguém se esconde, se alguém não aparece e só vai dar uma entrevista numa situação de absoluto controle e numa situação amigável, significa que essa pessoa, na minha visão, não tem condições de administrar o país. Por quê? Alguém para administrar o país tem que enfrentar as intempéries, tem que enfrentar chuvas e tempestades e tem que estar disposto a se expor. É importante isso, brasileiro. O candidato que lidera as pesquisas tem o seu vice dizendo que vai acabar com o 13º salário adicional de férias, tem o seu economista principal, a quem ele diz que vai consultar porque não entende de economia, dizendo que vai diminuir os impostos dos ricos e aumentar os impostos dos pobres, unificando a alíquota do imposto de renda, chegou a propor a CPMF, e o Bolsonaro, quando vê a repercussão dessas coisas todas, nega para a imprensa. Aqui tem 2 coisas. Uma mentira, que eu precisava que ele tivesse aqui para a gente esclarecer, e eu acho que é uma mentira grossa, porque eu já ouvi o Bolsonaro dizendo que o brasileiro tem que optar entre emprego e direitos, e apenas o general Mourão, parece que tosco como é, falou com sinceridade, sem ter as habilidades políticas de um mentiroso, não é, que fala a mesma coisa. E o general Mourão indicou quais são as coisas. Mas o que me assusta não é só a mentira. Me assusta é que uma equipe de 3 pessoas, Bolsonaro, Mourão e Guedes, brigando na véspera da eleição. Você imagina que isso vai dar certo no Brasil? A tréplica, por favor. Não, não vai dar certo. A eleição, porque eu não acredito que o povo brasileiro vai assumir essa aventura. O Brasil já se cansou de aventura. A população não pode mais viver esse tipo de aventura. Nós não podemos ter mais esse tipo de risco. O Brasil já correu muito risco. O Brasil já enfrentou muitas aventuras e o resultado tem sido lamentável. Portanto, é um momento em que nós precisamos de segurança, precisamos de competência e uma coisa que está aqui colocada com clareza, precisa de seriedade. Seriedade no que fala, seriedade em seguir a sua própria história. Alguém que apresenta propostas, que vota, mas depois é coerente com isso. E as suas propostas, a sua visão de país, o que ele fala, tem que estar consistente com tudo aquilo que ele já fez e já votou no seu papel de congressista. Obrigado, candidatos. Eu convido agora o candidato Álvaro Dias, do Podemos, para se dirigir ao púlpito e escolher qual candidato ele vai fazer a próxima pergunta nesse bloco que eu lembro, tem tema livre. Quem é que sobra aí? Geraldo Alckmin? O senhor pode fazer pergunta a todos, só não pode perguntar ao candidato Meirelles. Geraldo Alckmin. Geraldo, eu te respeito muito e há pouco, mais uma vez, é que se confirmou que na Olimpíada da Mentira o PT ganha medalha de ouro. A todo momento afirmam-se coisas que não aconteceram,
Por exemplo, que eu apoiei isto, apoiei aquilo. Eu fui oposição a vida inteira, só 7 meses eu fui governo no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso. Qual a sua proposta para mudar essa realidade do país, o modelo que está vigente? Olha, eu acho que nós já tivemos, Álvaro Dias, você que tem uma larga experiência, governador, senador, nós já tivemos a experiência do PT e vimos o resultado disso. O resultado foram 13 milhões de desempregados, criminalidade na altura, saúde deteriorada, contas públicas com problema, empresas fechadas. Esse é o dado de realidade. E sempre terceirizam, né? A culpa é sempre de terceiros. Agora, também de outro lado, e eu venho há meses falando isso, o caminho também não é o radical de direita, que não tem a menor sensibilidade. Muitas vezes eu ouvi dizer que saúde não precisa de mais dinheiro. Ora, saúde está um caos. Como é que não precisa de mais dinheiro com a população ficando mais idosa e a medicina mais cara? É uma barbaridade. Que quer fazer imposto novo, CPMF, que é um imposto ruim, porque pega toda em cascata, prejudica a população, que não tem sensibilidade com os trabalhadores que sustentam esse país, carregam nas costas esse país, as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros, não tem a menor sensibilidade com as mulheres. Então, nós que sempre estamos num outro caminho que não dos radicais de direita e de esquerda, temos que nesses 3 dias, né, levar uma reflexão profunda do Brasil. Não podemos ir para esse segundo turno de extremos. Olha, eu digo que nós estamos discutindo muito assuntos periféricos, estamos deixando aquilo que é central para o futuro do país. É um modelo. Esse modelo de governança corrupto, se ele prevalecer, vai continuar sendo fábrica de escândalos, produzindo os ladrões da República. Há um conluio, há uma associação do sistema financeiro nacional com mão grande e parte da política, essa parte da política que apodreceu. E nesse conluio, o governo enche as burras dos banqueiros, 72% do crédito nacional é assambarcado pelo governo, os bancos não precisam do mercado, não disputam no mercado, por isso não há competição e a taxa de juros não recua, porque o governo absorve 72%. Temos que transferir isso para o setor privado. Olha, eu quero falar com você que está nos acompanhando até essa hora aqui, através desse importante debate, na antevéspera da eleição, de que o Brasil já tem problema demais. Os brasileiros já têm problema demais. Nós não podemos ter presidente para também ser problema. Nós precisamos ter presidente para resolver os problemas, para colocar a coisa no caminho correto, com segurança. O Brasil só vai mudar com as reformas. Senão vai ser esse marasmo, esse lelelé, com as reformas, reforma política. Esse sistema nosso está falido. 35 partidos políticos, reforma previdenciária para acabar com privilégio. O Legislativo Federal ganha 20 vezes mais do que você que trabalha na agricultura, na indústria, no comércio, na aposentadoria. Reforma tributária para simplificar o modelo tributário e reforma de Estado, privatizar, enxugar, diminuir o tamanho do Estado brasileiro. Obrigado, candidatos. O próximo candidato a fazer pergunta, tema livre, é Fernando Haddad, do PT, a quem eu peço, por favor, que se dirija aqui ao púlpito. E o candidato deve escolher a quem vai dirigir sua pergunta. Ao Guilherme Boulos. Guilherme, você, como eu, é professor, vive do seu salário, tem orgulho da sua profissão e muitas vezes é incompreendido por pessoas que ganharam dinheiro muito fácil no Brasil. Qual que é a sua proposta para o ensino médio do país? Porque eu sinto que o ensino médio é o que exige mais atenção por parte do poder público, porque foi a etapa de ensino que menos reagiu aos estímulos que foram dados.
Nós temos que retomar investimento em educação pública no Brasil, Haddad. Isso passa, em primeiro lugar, por revogar a emenda constitucional 95, que congelou investimentos, inclusive em educação e saúde, pelos próximos 20 anos no Brasil. Nós vamos revogar ela. Retomando o investimento, é possível cumprir o Plano Nacional de Educação e investir o custo aluno qualidade inicial, que prevê 50 bilhões para o ensino básico no Brasil, equipando as escolas, inclusive com Wi-Fi em todas as escolas, criando as condições para que os professores ganhem um salário digno e tenham um plano de carreira. Isso é essencial. Nós temos que fazer um debate também sobre currículo. A reforma do ensino médio, feita pelo governo Temer, que tirou a filosofia, tirou a sociologia, ela é uma reforma que tira o pensamento crítico. Nós precisamos revogar essa reforma, porque ela foi feita sem discutir com ninguém, e mexer no currículo, porque a escola não pode ser para formar os nossos jovens apenas para fazer uma prova no fim do ano. Tem que ser para formar para a vida. E por isso os grandes temas têm que ir para o currículo. Inclusive a questão de gênero, diversidade sexual e racismo. Isso tem que ser debatido desde as escolas. Porque quando não se debate, gera preconceito. E o preconceito estimula o ódio e a intolerância. É isso que nós vamos fazer no ensino médio brasileiro. Guilherme, você sabe, você acompanhou, fez parte dessa luta. Nós abrimos as portas das universidades para os jovens. 2 milhões de bolsas concedidas pelo ProUni, dobramos as vagas nas universidades federais, multiplicamos o financiamento estudantil sem fiador, para que o pobre pudesse ter acesso, mas temos um gargalo no ensino médio que precisa ser corrigido. Qual a nossa proposta? As escolas de ensino médio no Brasil, as melhores, públicas e privadas, elas são as federais, as públicas federais. E nós espalhamos essas escolas federais por todo o país. Só eu inaugurei 214 escolas de ensino médio federal. Nossa proposta é que essas escolas sejam o padrão de referência do ensino médio dos estados. 90% da matrícula é estadual, não é federal. Nós queremos apoiar essas escolas estaduais a partir da experiência exitosa dos institutos federais, das escolas militares e das escolas do SESI e do SENAC. Olha, Haddad, em relação ao ensino superior que você mencionou, de fato é importante ter ampliado vagas na universidade e ter feito o programa de cotas. Agora, nós temos um problema aí. Hoje, vai mais dinheiro para o FIES do que para a universidade pública. Nós temos que criar mais vagas na universidade pública e criar um modelo de transição. Porque a unidade pública tem pesquisa, tem extensão, tem ciência. Esse dinheiro que hoje vai para a universidade privada tem que ir para as públicas. Inclusive fazendo uma auditoria, porque ele tem uma verdadeira caixa preta aí dos grandes grupos de ensino privados educacionais. Agora, você mencionou um tema no início da sua resposta, da sua pergunta, que eu queria colocar aqui. Eu, com muito orgulho, faço parte do movimento que luta por moradia, sem teto, de pessoas que todo fim do mês têm que fazer a dura escolha, como muitos que estão nos assistindo, entre pagar aluguel e botar comida na mesa. Para mim, esse é um orgulho enorme estar ao lado dessas pessoas. Eu ando com sem teto, eu ando com sem terra, eu só não ando com sem vergonha. Candidatos, muito obrigado. Agora é a vez do candidato Geraldo Alckmin, do PSDB, dirigir a pergunta ao candidato que ele escolher. Eu escolho a candidata Marina Silva. A candidata Marina pode vir até o púlpito. 30 segundos para a sua pergunta, candidato. Marina, um tema que preocupa o Brasil inteiro, inclusive aqui no Rio de Janeiro, onde nós estamos, é segurança pública. Nós, em São Paulo, conseguimos um resultado importante. Nós tínhamos, há 18 anos atrás, 13 mil assassinatos por ano. Reduzimos para 11, 9, 7, 5. Ano passado foi 3.503. Reduzimos 75% os homicídios. Qual a sua proposta para segurança pública? Nós temos uma situação dramática em que 63 mil pessoas são assassinadas por ano. E a nossa proposta de segurança pública é, inclusive, para frear o que está acontecendo no Brasil, que quadrilhas e organizações criminosas, que só existiam em grandes metrópoles, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
e principalmente aqui em São Paulo, como é o caso do PCC, estão indo para estados que não têm a menor condição de lidar com esse time de crime. No meu estado do Acre, um estado frágil, hoje está invadido por organizações criminosas. Por isso, a nossa proposta é de um sistema único de segurança pública. Nós vamos investir em inteligência para que as abordagens sejam mais efetivas, treinar e pagar adequadamente os policiais, vamos equipar e ampliar o contingente da Polícia Federal Rodoviária e da Polícia Federal para combater crime organizado e não vamos permitir, Alckmin, que aqueles que são criminosos fiquem comandando o crime organizado de dentro das cadeias, como acontece em muitos casos, inclusive aqui em São Paulo, que conseguem exportar essas organizações criminosas para outras regiões do Brasil. Nós vamos ter um sistema único de segurança pública que trate a questão da violência não só como caso de polícia, mas como caso de justiça econômica, social, para que a população possa ter alternativa. Quando algum Estado consegue um sucesso, Estado irmão, eu fico feliz, reconheço, aplaudo, fico feliz. É importante reconhecer também os avanços de São Paulo. Nós reduzimos de 13 mil para 3 mil, são 10 mil vidas salvas por ano. Negros, caiu 35% a morte de negros, jovens, quase 40%, mulheres, feminicídio. Então, nós resolvemos lá, vamos levar esse modelo para todo o Brasil, tecnologia, combate ao tráfico de drogas, sistemas de fronteira, combate ao tráfico de armas, mudança da legislação. Essa história de que prender não resolve não é verdade. Você tem que prender, tirar o criminoso da rua. É importante isso. Vamos aperfeiçoar a lei de execuções penais, aperfeiçoar o Código de Processo Penal e fazer parceria com estados e municípios e criar uma guarda nacional de caráter permanente. O problema é que quando as coisas não são feitas de forma bem feita, o problema é que acontece em um estado, acaba indo para um outro estado, que é o que eu percebo que aconteceu em vários estados que tinham verdadeiras quadrilhas. Hoje essas quadrilhas é uma realidade, Alckmin. Elas foram para outros estados. Por isso que eu quero um sistema único de segurança pública, aonde o governo federal, junto com os governos estaduais e os governos municipais, possam ter uma abordagem do combate ao crime, às organizações criminosas e à violência de forma efetiva, para que não se tire com a mão e bote com a outra, porque é isso que acontece. Nós temos que celebrar quando não tiver violência em São Paulo, não tiver violência no Acre, não tiver violência no Ceará e no Rio de Janeiro ou em qualquer lugar do Brasil. Essa é a proposta que eu tenho, segurança para todo o Estado brasileiro, junto com estados e municípios. Muito obrigado. Rodada encerrada. Depois do intervalo, nós teremos o último bloco do debate aqui nos Estúdios Globo. Os candidatos à presidência da República voltarão a discutir temas determinados por sorteio. Até já. Muito bem, estamos de volta ao debate entre os candidatos à presidência. Mais uma vez, nesse bloco, cada candidato vai poder responder a, no máximo, 2 perguntas e sobre temas que eu vou sortear. Começando, então, agora, pelo sorteio do próximo tema de pergunta, que é Previdência, tema importantíssimo. E quem vai fazer a primeira pergunta desse bloco é Fernando Haddad, candidato do PT. Candidato, o senhor tem que escolher a quem vai endereçar a pergunta sobre Previdência. Ciro Gomes. Candidato Ciro Gomes. Ciro, tramitou e tramita ainda no Congresso Nacional uma proposta de reforma da Previdência que, na minha opinião, é nefasta para o país. Porque ela não diferencia os brasileiros. Tem brasileiro que, em determinados estados, tem uma média de 60 anos de vida, tem outros que têm 70 anos de vida. O trabalhador rural é uma realidade. A pessoa que ganha benefício de prestação continuada é outra realidade. Qual que é a sua visão sobre a reforma da Previdência? A proposta que Michel Temer fez, e que ainda está aí engatilhada, esperando que a população brasileira
toma uma decisão errada nessa noite, eu peço a Deus que abençoe essa grande nação para que a gente ache o caminho correto, é uma aberração. Ela é uma aberração por dois lados. Primeiro, ela é injusta. Um trabalhador rural do Nordeste, eu sou o único candidato nordestino, tem que falar essa voz aqui, que é uma origem e uma honra para mim. O trabalhador rural nordestino não pode ter a mesma idade mínima que um trabalhador de trabalho intelectual da Praia de Fortaleza ou da Avenida Paulista ou do Leblon, no Rio de São Paulo ou Rio de Janeiro. Um professor, em nenhum lugar do mundo, é obrigado a dar 49 anos de aula para ter direito à aposentadoria integral. Nunca se viu em lugar nenhum do planeta um policial correr atrás de bandido 49 anos para ter direito à aposentadoria integral. Essa é a grande aberração, ela é injusta, ela é selvagem, ela guarda coerência com essa matriz de economia política que o Bolsonaro propõe igual. Não é o Bolsonaro, é o Paulo Guedes. É só as pessoas lerem, parece que eu estou aqui birrando, implicando, não. É o Brasil e o candidato que está na frente das pesquisas, ele tinha que estar aqui para responder e, infelizmente, fugiu e estava dando entrevista na outra emissora concorrente aqui da Globo. E o outro problema é que o sistema de repartição, só o Brasil, a Argentina e a Venezuela praticam. Isso está quebrado. Nós precisamos criar outro regime de capitalização que seja garantido para todos os brasileiros, sem ferir nenhum direito adquirido. Olha, concordando com as premissas do seu raciocínio, nós temos uma ideia. A ideia é tirar da idade mínima, da discussão da idade mínima, quem ganha até uma determinada faixa de renda e o trabalhador rural. Não dá para ter a mesma regra para todo mundo. Os brasileiros, infelizmente, eu digo isso, são muito diferentes. A expectativa de vida dos brasileiros é muito diferente, dependendo da região e dependendo da renda. Então, qualquer mexida na Previdência que não levar em conta que nós somos diferentes e temos que ser tratados diferentes, ela vai ser injusta. Tudo que o governo Temer está fazendo acaba recaindo o ônus da reforma sobre quem mais precisa do Estado, sobre quem mais precisa do apoio estatal nos serviços públicos, inclusive na Previdência Pública. Então nós vamos discutir isso com a sociedade, mas com essas premissas. O trabalhador, a classe pobre, não vai pagar a conta do ajuste fiscal. 4 das 5 maiores centrais sindicais do Brasil estão comigo. Uma com você e 4 comigo. Nesse caso aqui, pelo menos nessa pesquisa, está 4-1 para mim. E dali veio, de um debate com eles, veio uma ideia que eu achei mais interessante do que essa e mais coerente com a vida do brasileiro. A ideia de que nós partamos da idade mínima que temos hoje e a cada ano de expectativa de vida a maior que o IBGE anote, a gente aumente 3 meses, 4 meses na idade mínima para todas as categorias, inclusive guardando as diferenças dos trabalhadores rurais, dos urbanos, das mulheres e dos homens, porque isso aqui é justiça. O maior problema do Brasil, se você me pedir numa palavra, é desigualdade. E a desigualdade no nosso país é a pior do mundo. Entra governo e sai governo, a gente atenua, mas aí sobe, melhora um pouquinho, daí a pouco escorrega que nem um pau de sebo, que também é um assunto bastante conhecido do Nordeste querido, de onde eu venho e para onde eu daqui a pouco vou de volta para encerrar a campanha lá na minha querida Sobral. Candidatos, muito obrigado. Candidato Ciro Gomes, o senhor pode permanecer. Pelo sorteio, é o senhor que vai fazer a próxima pergunta. É só escolher. Popeu uma caminhadinha, né? O senhor tem esse direito, desde que o senhor diga a quem vai fazer a pergunta. Não tem mais tema? Ah, é. Pois é. Olha. Tá vendo? Eu estou involuntariamente aqui provocando... Acabei de merecer ganhar seu voto. É verdade. Se eu for mais rápido do que no ponto eletrônico. É como eu vou governar o Brasil. Segurança é o tema da próxima pergunta. Agora sim, por favor, e perdão mais uma vez. Tem uma hora que o cansaço bate. Eu quero convidar o candidato Meirelles. Candidato Henrique Meirelles. Lembrando só, o tema é segurança. Segurança. Por favor. Meirelles, o Brasil assistiu apatetadas às autoridades 63.880 homicídios nos últimos 12 meses oficialmente apurados. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos filhos da periferia das cidades brasileiras. 60 mil mulheres brasileiras foram estupradas. É bom que a gente lembre que pode ser nossa filha, nossa mãe. Eu tenho uma filha e uma neta que são meu orgulho e não foram resultado de nenhuma fraquejada. São meu orgulho, razão da minha alegria. Qual é a sua proposta para enfrentar isso? O Brasil precisa, antes de mais nada, de um sistema unificado de segurança. Porque o que está acontecendo hoje é que, muitas vezes,
a polícia está andando atrás do crime organizado, ou mesmo do crime comum. Então nós precisamos ter uma polícia bem formada. Hoje, né, como sabemos bem, muitas vezes a Polícia Militar não troca informação com a Polícia Civil, que não troca informação com a Polícia Federal, e um Estado não troca informação com o outro. Então nós temos que ter, antes de mais nada, um sistema de informação unificado, controlado e administrado pela Polícia Federal. Segundo, e também muito importante, o Estado tem que comprar equipamento, contratar policiais. E nós temos aí estados brasileiros que passam 10 anos ou mais sem contratar um policial, por falta de recurso. Então, nós temos que garantir o crescimento econômico. Precisa ter uma política econômica bem feita e administrada para crescer. O Estado vai arrecadar mais, ele vai ter condição, primeiro, de contratar efetivo. E, finalmente, nós temos que ter policiamento de fronteira para prevenir o contrabando. Tem já tecnologia para isso. Existe o satélite geoestacionário que tem condições de dar informação em tempo real. O que precisa, de novo, é competência e inteligência. Eu fico muito feliz de estar ajudando a aclarar o debate brasileiro. Parte importante dessas ideias não são minhas. Eu consultei especialistas, elas estão escritas no meu programa e eu fico feliz de vê-las repetidas na voz de pessoas ilustres que estão disputando comigo essa grave tarefa, porém maior de todas as honras, de servir ao Brasil como seu presidente. Mas deixa eu dizer ao brasileiro e à brasileira que estão nos ouvindo. O governo Temer meteu na Constituição brasileira uma emenda que chama-se Emenda 95. Por essa Emenda 95, o Brasil está proibido, escute bem o que eu estou lhe dizendo, não tem exagero nenhum, proibido de expandir o gasto com saúde, educação, segurança e tudo mais por 20 anos. Portanto, se nós queremos mudar na direção de um sistema único, baseado em inteligência, satélite, drone, e infiltração, percorrer o caminho do dinheiro, controlar as facções criminosas, é preciso revogar a Emenda 95. Antes de mais nada, o gasto público brasileiro tem crescido numa escala descontrolável. É absolutamente normal que todo político, governante, ele gosta de gastar mais. Portanto, qualquer limitação a gasto público tem grande reação. Mas é importante dizer que no Brasil, o gasto com segurança, por exemplo, ou ainda mais importante, no gasto com saúde e educação não há um teto. Isso é uma má informação. O que há é um piso, é o contrário. Estabeleceu o mínimo. O que há teto é para despesa com desperdício, combate a privilégios e todo aquele tipo de coisa que nós temos que enfrentar com as reformas fundamentais que são tão importantes para o Brasil hoje, para dar segurança à população que o seu dinheiro é bem administrado, como você faz na sua casa. Candidato Meirelles, agora é a sua vez de permanecer. Obrigado, candidato Ciro. E eu vou sortear o tema para que o senhor faça pergunta sobre políticas sociais, candidato. Políticas sociais é o tema da sua pergunta para o candidato Alckmin. Pois não. Candidato, no Brasil nós temos muitas carências e tem um programa de Bolsa Família que, aliás, existe porque o Brasil cresceu no período onde eu estava no Banco Central e isso permitiu a criação do Bolsa Família. Mas qual é a sua proposta para reforçar a política social e fazer com que menos pessoas precisem do Bolsa Família? Olha, só tem um caminho, que é a retomada da economia, a retomada do emprego. Há uma crise de confiança. O investidor não investe porque não tem confiança, o consumidor também reduz consumo e o país não cresce, perdendo a oportunidade, porque a economia mundial deve crescer perto de 4% quase este ano. O Brasil tinha que estar liderando esse trabalho. Isso nós vamos ter que resolver com as reformas, elas são necessárias. Quero destacar aqui, acho que a gente tem que falar a verdade para as pessoas. É reforma política, essencial para o país poder avançar mais, reforma tributária, simplificar o modelo tributário,
reforma previdenciária para acabar com o privilégio, tem o regime geral de previdência do setor público e do setor privado, e a reforma de Estado. A Bolsa Família nasceu com o presidente Fernando Henrique quando tinha a Bolsa Educação, Vale Gás e a Bolsa Saúde. Foi unificada no governo do PT e foi amplificada. Está correto, nós vamos manter o Bolsa Família e vamos fazer, Meirelles, um retorno automático. Hoje, às vezes, a pessoa não quer sair do Bolsa Família porque tem medo de amanhã perder o emprego e não conseguir voltar para o Bolsa Família. Nós vamos garantir o retorno automático para a pessoa poder, tendo oportunidade, conseguir um emprego. E trabalhar para o Brasil ter investimento, crescer e ter emprego. De fato, a melhor política social que existe é o emprego. Não há dúvida que alguém que não tem emprego, ou que não possa, ou que não tenha condições, é muito importante o Bolsa Família, é muito importante o programa social. Agora, a criação de emprego é que resolve, de fato, o problema de cada brasileiro. E é o aumento da renda de cada um. Isso se consegue, sim, com uma política econômica bem-sucedida. Uma política econômica de sucesso, que aumenta a sua renda e tem condições de aumentar, inclusive, o valor do Bolsa Família e permitir que as pessoas saiam também do Bolsa Família, para isso é preciso de competência. Eu sei como fazer, já mostrei que posso fazer isso e eu peço uma oportunidade para que todos possam ver com que isto sim pode ser feito no Brasil, dar oportunidade para aumentar a renda de toda a população. Eu entendo que a questão social, ela envolve múltiplos aspectos. Habitação. Então, nossa proposta são 3 milhões de moradias, que a gente vai atender, de um lado, o emprego, que a construção civil gera muito emprego, e casa para quem precisa. Aliás, São Paulo foi um exemplo. Nós investimos 1% do ICMS só para habitação. Então, quem ganha um salário mínimo tem acesso à casa própria. Então, habitação, saneamento básico. É a população mais pobre que mais sofre com a falta de saneamento básico. Nós adquirimos uma expertise, em razão até da seca que sofremos no Estado, e vamos fazer um grande programa de saneamento básico. E salário mínimo. Quero assumir um compromisso aqui com quem está nos assistindo. A política é para diminuir desigualdade, para conseguir enxergar aquele que passa dificuldade. O salário mínimo vai crescer acima da inflação e vou mantê-lo a sua vinculação com aposentadoria, pensão e benefício de prestação continuada. Candidatos, obrigado. Agora é a vez do candidato Guilherme Boulos vir ao púlpito e dirigir a pergunta a algum candidato, a quem ele quiser, sobre o tema saneamento. Vou perguntar ao Alckmin. Candidato Alckmin, pode retornar, por favor. Alckmin, quase metade da população brasileira não tem acesso ou a água limpa ou a esgoto tratado. Não tem acesso a saneamento básico. Esse é um drama que afeta milhões de pessoas que às vezes têm uma vala no fundo da sua casa. Isso, inclusive, tem feito ressurgir epidemias no país. Vocês têm uma receita que é a da privatização. Eu queria saber para você, saneamento é um negócio ou é um direito? Olha, primeiro destacar a importância do saneamento básico. Se a gente olhar, né, o copo meio cheio, meio vazio, o meio cheio é que as pessoas melhorou, as pessoas estão vivendo mais e vivendo melhor. 3 coisas fizeram esse salto, a gente viver aí 77 anos, vai passar de 80. Primeira coisa foi água tratada. Água tratada. Segunda foi vacina, terceira antibiótico. Então, o saneamento básico é essencial para a saúde da nossa população. O que nós vamos fazer? Hoje, as empresas de saneamento, a maioria, 98% delas são estatais, ou municipal ou estadual, elas pagam PIS, PASEP e COFINS. É um absurdo, o governo federal tributa água e esgoto. Num país que não tem água, 30% da população não tem água e metade da população praticamente não tem coleta de esgoto. Nós vamos devolver esse dinheiro para investimento
em água e esgoto. Se você tiver um bom... São Paulo é estatal, a Sabesp é uma empresa estatal, mas se tiver um bom marco regulatório, você pode trazer investimento privado para poder investir mais. Nós precisamos de investimento, colocar água dentro da casa das pessoas, coletar e tratar o esgoto sanitário. E quero trazer uma palavra sobre o Rio São Francisco, que nós vamos fazer um grande trabalho. Candidato. Olha, Alckmin, a Sabesp é estatal, mas foi aberta o capital na Bolsa de Valores no seu governo. Água não pode ser mercadoria, água tem que ser direito, não deve servir para o lucro. Esse é um ponto fundamental. Agora, a questão do saneamento também passa por investimento. Eles gostam de dizer que não tem dinheiro. Dinheiro tem, é que está mal distribuído e não chega onde tem que chegar. Tem que fazer com que os ricos desse país comecem a pagar imposto. Pobre já paga demais, classe média já paga demais, rico tem que começar a pagar. Talvez você não saiba, mas quem tem um carro paga imposto e IPVA. Quem tem jatinho, helicóptero, não paga R$1. Por isso nós vamos fazer uma reforma tributária para que comecem a pagar. E o centro da questão do saneamento é uma lógica urbana que joga os mais pobres sempre para mais longe, onde não tem infraestrutura, onde não tem nada. É preciso cumprir o Estatuto das Cidades, desapropriar imóveis abandonados nas regiões centrais, porque pobre tem o direito de morar no centro, onde tem saneamento e serviços públicos. Olha, o saneamento básico é prioridade absoluta. Eu até me dediquei muito a isso em razão da seca que nós tivemos lá no estado de São Paulo. Nós vamos investir em saneamento, isso gera também muito emprego. A Sabesp é uma empresa estatal. O fato de ter acionista minoritário é ótimo, é governança corporativa. A Petrobras tem, Banco do Brasil tem, todas praticamente as estatais têm. Você está capitalizando a empresa, investe mais e ela é controlada pelo Estado. O que precisa ter é um bom marco regulatório. A habitação, eu fiz a primeira PPP do país de habitação para retomar a moradia no centro expandido de São Paulo. Foi a primeira e muito bem sucedida. Áreas que estavam abandonadas, fizemos 3.500 apartamentos, revitalizando a região central e a pessoa podendo morar mais perto do seu trabalho. É isso que nós vamos levar para o Brasil, esses bons projetos que deram certo e vão beneficiar a população. Candidato Alckmin, agora é a sua vez. Eu peço ao senhor que permaneça. Eu vou sortear aqui o tema da próxima pergunta. É educação. E o senhor escolhe a qual candidato vai dirigir a pergunta. Eu escolho Álvaro Dias. Candidato do Podemos, Álvaro Dias, pode vir ao púlpito. Pergunta sobre educação. Nós temos, Álvaro, um grande desafio no Brasil e, às vezes, uma inversão de prioridades. Quer dizer, nós temos crianças fora do ensino infantil, da educação infantil, crianças de 0 a 5 anos de idade, e o governo federal gasta muito pouco com a questão do ensino infantil. Para ter uma ideia, foram feitos pouco mais de 200 creches para o Brasil inteiro. Qual a sua proposta para a educação e mais a educação infantil? Eu confesso, Alckmin, que às vezes eu fico constrangido em falar de propostas, porque eu acho que os brasileiros estão enjoados de nos ouvir todos os dias com essa enxurrada de propostas, sem dizer como fazer, sem o dinheiro para fazer, sem mudar o modelo que nós temos. Mas em respeito a você, eu vou responder. Ali está o meu formulador, um dos formuladores, que é o Paulo Rabelo, meu vice-presidente, grande formulador de propostas, economista do ano. E nós temos uma proposta para a educação que começa valorizando a primeira infância. O grande investimento na primeira infância será, sem dúvida nenhuma, a grande prioridade do nosso governo. Investir com a instituição de mais 4 milhões de matrículas, desde o pré-natal até os 6 anos de idade, educação, alimentação adequada, segurança. Nós vamos, com esse investimento, certamente reduzir os índices de violência, os índices de corrupção no país,
nós vamos melhorar os índices de produtividade e vamos influenciar no crescimento econômico do país, porque o investimento nessa faixa etária de $1 tem um retorno assegurado de 12 a 13 dólares. Essa é a nossa grande proposta. Certa vez perguntaram a uma mãe qual dos filhos ela mais amava. E ela respondeu, ela disse, o pequenino, até que cresça, o doente, até que sare, o ausente, até que volte, o pequenino, até que cresça. Eu quero ser o presidente da primeira infância. Nós vamos zerar o mais rápido possível primeiro a pré-escola. Tem 440 mil crianças fora de 4 e 5 anos de idade, fora da EMEI e da pré-escola. Já deveria ter sido cumprido isso há 3 anos atrás. Nós vamos zerar o mais rápido possível. E as creches ampliar ostensivamente, através de convênio com as prefeituras municipais e entidades da sociedade civil. E no ensino médio, para o jovem, implantar a reforma, que é uma reforma boa, dando oportunidade de ensino técnico, para ele já também poder conseguir um bom emprego ou ir para a universidade. Nós vamos instituir, eu repito, 4 milhões de matrículas nas creches. Eu fui relator do Plano Nacional da Educação. Nós devíamos ter já até 2017 30% das crianças de 0 a 3 anos nas creches. Aliás, deveríamos ter 50%, temos 30%. Se continuarmos nesse ritmo, levaremos 20 anos para colocar todas as crianças nas creches. Nós vamos instituir o Vale Creche ou Cheque Creche para que a mãe possa escolher a creche privada ou, se preferir, leve a creche pública. E, em seguida, nós vamos criar 500 centros de formação para o trabalho, para atender 1 milhão de jovens que estarão preparados para a atividade profissional, já que hoje temos um perfil de emprego diferente, com automação, e é preciso tirar esses jovens da marginalidade, muitos deles da marginalidade, para o emprego com essa escola. Muito obrigado, candidatos. Agora é a vez da candidata da Rede, Marina Silva, se aproximar aqui do púlpito. E enquanto a senhora se aproxima, eu vou sortear aqui o tema da próxima pergunta. Dessa vez acertei, hein, candidato? A senhora vai fazer uma pergunta sobre impostos e pode escolher a quem fazer. Só não pode ser o candidato Alckmin, que já respondeu a 2. Guilherme Boulos. Candidato do PSOL, Guilherme Boulos. O tema é impostos, candidato. Boulos, nós estamos chegando à reta final dessa campanha e a sociedade está desolada. De um lado dá um voto anti-PT, do outro dá um voto anti-Bolsonaro. Boa parte disso tem a ver com a decepção. Uma delas é de pagar muitos impostos e ter péssimos serviços. Eu estou aqui para ser a candidata da esperança que quer ajudar o Brasil a sair da crise. Qual é a sua proposta para que o povo tenha esperança do uso correto dos seus impostos? Olha, Marina, primeiro, você tem razão quando diz que o trabalhador e a classe média já pagam impostos demais. Aliás, quem quer aumentar imposto para os mais pobres é o Jair Bolsonaro. O economista dele propôs uma alíquota de 20% para o imposto de renda. Você, que ganha R$2.000 e hoje está isento, teria que pagar R$400 de imposto. Agora, se a gente olhar no andar de cima, acontece o contrário. O governo no Brasil é como se fosse um Robin Hood ao contrário. Ele tira dos mais pobres para dar para os mais ricos. Super rico no Brasil não está acostumado a pagar imposto. Banqueiro não paga imposto. Grande empresário paga muito pouco imposto. O Bolsa Empresário, por exemplo, é 283 bilhões de reais em desonerações fiscais. Liberou para o empresário não pagar. Isso dá 10 vezes o valor do Bolsa Família. Já disse aqui, quem tem um carro paga IPVA, quem tem um jatinho, um helicóptero, não paga nada. Isso daria 4 bilhões de reais, só se arrecadasse esse imposto, o que dá para fazer 100 mil casas populares. Nós temos que fazer com que quem tem menos pague menos, com que quem tem mais pague mais. Isso seria uma justiça tributária. E é isso que nós vamos fazer.
E esse dinheiro ser investido em políticas sociais, em creche, em escola, em posto de saúde, em moradia popular, em saneamento básico, naquilo que o povo precisa. Eu quero dizer para você que a esperança que eu falo, que eu sou, é porque eu vou usar o imposto que você paga para que você possa ter educação de qualidade. Nós vamos criar a renda jovem para que 2 milhões de jovens tenham uma poupança quando terminar o ensino médio e passar no Enem. R$ 3.700 para acabar com a evasão escolar. Nós vamos usar o seu imposto, o imposto que você paga, para que se tenha 2 milhões de vagas em creches, para que a mulher possa deixar o seu filho ir estudar e trabalhar. Nós vamos usar o imposto que você paga para que você possa ter uma saúde de qualidade, ser atendido rápido, ser atendido com respeito e na hora que você mais precisa. Olha, Marina, de fato, essa questão dos impostos é fundamental. E você sabe que um dos setores da economia que mais leva à farra das desonerações é o agronegócio. O ITR, que é o Imposto Territorial Rural, tem uma arrecadação minúscula no país. É menor do que a arrecadação de 3 meses do IPTU da cidade de São Paulo. Dizem que o agronegócio carrega o Brasil nas costas. A gente já ouviu aqui defesa do agronegócio nesse debate. É o contrário. É o Brasil que carrega o agronegócio nas costas, com desonerações e isenções abusivas. 70% de tudo que a gente come vem da agricultura familiar. Nós vamos fazer uma reforma agrária agroecológica para ter comida sem transgênico, sem agrotóxico, com desmatamento zero. Eu tenho muito orgulho de ter como vice a Sônia Guajajara, liderança indígena, para dizer o seguinte, que para nós, ao contrário do que se diz aqui na Globo, o agro não é pop, o agro é tóxico, o agro mata. Terminada esta rodada, candidatos, eu vou chamar então que se aproxime o candidato Álvaro Dias, enquanto eu sorteio aqui o tema da pergunta que o senhor vai fazer, candidato. É sobre corrupção. E o senhor pode escolher a quem vai fazer a pergunta. Só não pode ser o candidato Geraldo Alckmin, que já respondeu a 2 questões. Ok, eu vou chamar o Haddad para responder essa pergunta. Candidato Fernando Haddad. Pergunta sobre corrupção. 30 segundos, candidato. Fernando Haddad, eu sinto que há uma conspiração contra a Operação Lava Jato. Nesta campanha eleitoral, especialmente, eu vejo conspiradores que anunciam, inclusive, medidas que podem ser adotadas contra a Operação Lava Jato. E o povo brasileiro tem a Operação Lava Jato como a sua prioridade. Certamente temos que valorizá-la. E no seu governo, o que ocorrerá com a Operação Lava Jato? Eu agradeço a pergunta. Nós vamos fazer o que um governo tem que fazer. Um governo tem que fortalecer os órgãos de combate à corrupção, que foi o que nós fizemos. A Polícia Federal nunca recebeu tanto apoio quanto na época dos nossos governos. Vou dar um exemplo a você numérico. 8 anos de governo Fernando Henrique, 40 operações especiais da Polícia Federal. 12 anos de governo do PT, 2.100 operações da Polícia Federal. Por que isso aconteceu? Liberdade para investigar, apoio à inteligência, carreira nova, contratação de pessoal, autonomia para a Polícia Federal. Ministério Público, sempre escolhemos o mais preparado para ser o Procurador-Geral da República. Anteriormente, engavetador-geral da República. Aquilo que chegava lá era engavetado, ou seja, sujeira para baixo do tapete. Depois que nós entramos, não tem mão na cabeça. O que precisa ser investigado é investigado, doa quem doer. O que é errado? Partidarizar. Você não pode partidarizar. Você não pode deixar um promotor ou um juiz querer incidir no processo eleitoral para beneficiar amigos e prejudicar inimigos. Tem que se fazer justiça com muita seriedade. Palavras soltas ao vento. Há pouco eu ouvi
candidato Haddad, afirmando que Lula está preso injustamente. As provas são cabais, definitivas, provas materiais, testemunhais, primeira instância, segunda instância, julgamento com transparência, com direito de defesa. Há outros inquéritos em curso. Não há como admitir que alguém que pense isso durante a campanha eleitoral vá valorizar o Ministério Público, a Polícia Federal, vai modernizar a legislação para torná-la mais rigorosa no combate à corrupção. Quem diz que Palocci mente diante dos fatos que ele revela, certamente não será um presidente capaz de impor rigor no combate à corrupção. Com tantos escândalos de corrupção no governo do PT, o senhor diz que vai combater a corrupção sendo presidente? Álvaro, a legislação que você elogia, e com razão, é toda do nosso período. Não houve nenhuma legislação anterior que fosse mais rigorosa do que a gente aprovou. Sabe quem elogiou a legislação que nós aprovamos? Os procuradores da Lava Jato. Reconheceram que o governo fez o seu trabalho. E, repito, a sujeira que era posta para baixo do tapete, ela agora vem à tona para a gente corrigir as falhas do nosso sistema político. Quem vos fala, Álvaro, é aquele que criou a Controladoria Geral do Município em São Paulo, que recuperou 300 milhões de reais de dinheiros desviados de outras administrações. Máfia do ISS, o túnel da água espraiada, dinheiro do Maluf nas Ilhas Jersey, que foram retomados. É uma pessoa que recuperou dinheiro desviado, que diz que vai combater a corrupção. Candidatos, muito obrigado. Estão terminando assim as rodadas de perguntas entre os candidatos. E a partir de agora, cada um vai ter 1 minuto para deixar a sua mensagem aos eleitores. Essa ordem também foi estabelecida por sorteio previamente. O primeiro é o candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Candidato, por favor, 1 minuto aqui no púlpito para as suas considerações finais. Olha, uma palavra de agradecimento à população brasileira. Percorri o Brasil do Oiapoque ao Chuí. Todas as regiões brasileiras, o carinho, a receptividade. Isso me lembra a Câmara Cascudo, que dizia: o melhor produto do Brasil ainda continuam sendo os brasileiros, o povo maravilhoso. Agradecer a toda a equipe que nos ajudou, em 2 mulheres, Ana Amélia Lemos, nossa candidata a vice-presidente da República, e a minha querida Lu, esposa há 40 anos, que nos acompanhou em toda esta jornada. Pedir o voto de vocês. Agora é que vai decidir. 20% do voto decide nos últimos dias. Peço o seu voto para que a gente saia desse triste resultado que tem tido até agora, do radicalismo, do ódio, do preconceito, que não vai levar a nada. Acumulei experiência e espírito público para trabalhar pelo Brasil. Que Deus nos abençoe. Candidato, muito obrigado. Agora é a vez do candidato do Podemos, Álvaro Dias, se dirigir aos seus eleitores em 1 minuto, candidato. Por favor. Muito obrigado por esse apoio, por essa energia. Confesso que trabalhei a vida toda no meu estado e no Senado para ganhar o respeito da nossa gente. Estou de consciência tranquila. Combati corrupção, sim, a minha vida toda. Prendi gente como governador. Cancelei licitações fraudadas. Anulei aposentadorias de morais e acabei com privilégios. Acabei com os meus próprios privilégios. Não recebo aposentadoria de ex-governador, não recebo auxílio moradia, não recebo verba indenizatória. Quero mudar o Brasil com o seu apoio. Eu sei, o Brasil só muda se nós trabalharmos com ética, com correção, com honestidade. Trabalharei duro 4 anos para deixar um legado de mudança para o povo brasileiro, especialmente para os pobres desse país. Muito obrigado, 19. Candidato. Muito obrigado. Candidato Ciro Gomes, do PDT,
Pela ordem estabelecida em sorteio previamente, agora pode se dirigir aos eleitores para sua mensagem final, candidato. Há 4 anos o nosso país está paralisado por uma crise política assentada no ódio, no desfazimento de um pelo outro, e agora esse filme parece que está querendo se repetir. Eu teria muita vontade de agradecer, de fazer o carinho, de passar o meu olho e o meu coração por todo o território brasileiro que eu conheço tão bem, mas esse é o ponto. Essa divisão não vai permitir que o Brasil supere a sua crise. Essa divisão tende a aprofundar essa crise grave. E nós temos clareza hoje. O que está posto aí pelas pesquisas é um empate entre Haddad e Bolsonaro. Eu ali chegando no terceiro lugar, as coisas melhorando, mas ainda no terceiro lugar. Aprofundar essa divisão simplesmente não permitirá ao Brasil se reconciliar e trabalharmos aquilo que interessa. Eu peço humildemente uma oportunidade. Sou ficha limpa, tenho experiência e uma proposta para resolver os problemas brasileiros. Ganho do Haddad e do Bolsonaro no segundo turno com grande folga, mas preciso do seu voto no primeiro turno para ser presidente de todos os brasileiros. Candidato, muito obrigado. Agora é a vez do candidato Henrique Meirelles, do MDB, também com 1 minuto para se dirigir aos eleitores em sua mensagem final nesse debate. 1 minuto, candidato. Agora é o momento de comparar. É o momento em que nós temos para definir qual será o Brasil dos próximos anos. E eu lhe peço que compare competências, compare história. Eu trabalhei 33 anos em empresas, 10 anos em governo e nunca tive uma denúncia de corrupção. E ódio não gera emprego. Vingança não cria segurança, nem educação, nem lhe dá boa assistência de saúde. O que o Brasil precisa agora é de confiança, porque confiança traz crescimento, traz emprego, traz renda. E confiança não se compra, confiança se conquista. Com uma vida de competência, de trabalho sério, de trabalho honesto e de credibilidade. Chame o Meirelles, peço o seu voto. Agora é a vez... Silêncio, por favor. Por favor, silêncio. Candidato Fernando Haddad, do PT, é o próximo a se dirigir aos eleitores para endereçar a sua mensagem final. Eleitor, eleitora, agradeço a sua atenção. Sou neto de um líder religioso, sou filho de um agricultor familiar. E aprendi com meu pai que um homem e uma mulher têm que acordar e saber para onde ir. Precisa ter trabalho ou educação, ou as duas coisas. É muito ruim um brasileiro, uma brasileira, acordarem e não terem um destino. Aprendi com o Lula que é possível oferecer essa oportunidade para todos, sem exceção, sobretudo para quem mais precisa. Portanto, as minhas obsessões durante os 4 anos de mandato vão ser trabalho e educação para todos. Não há nenhum problema no Brasil que não se resolva com trabalho e educação. Aprendi isso com meu pai, vou seguir esse princípio à risca até o fim do meu mandato. Muito obrigado, conto com o seu voto. Vote 13. Obrigado, candidato. E agora é a vez da candidata Marina Silva, da Rede, na ordem determinada pelo sorteio de que participaram seus assessores antes desse debate. Candidata, 1 minuto. Eu quero agradecer a Deus por ter participado dessa campanha. E agradecer a Deus por não ter caído na tentação de ir pela porta larga que leva ao caminho da perdição, do ódio, da mentira, das falsas promessas, que depois que se ganha não tem como ser cumprida. Eu estou aqui porque eu sei que eu sou uma pacificadora que muitas vezes é mal compreendida, porque as pessoas entendem quem tem uma postura de amor no coração e respeito pelo próximo como se fosse uma pessoa fraca. Esse país não está precisando de força física, esse país precisa de força moral, precisa de respeito com o seu dinheiro, com a Constituição, com a diversidade religiosa, com a diversidade cultural. Eu estou aqui
porque eu sei que eu sou a melhor pessoa para unir o Brasil. E eu estou pronta para governar o Brasil e unir os brasileiros a favor de um Brasil próspero para todos. Muito obrigado. Por fim, na ordem determinada em sorteio, é a vez do candidato do PSOL, Guilherme Boulos. 1 minuto, candidato. Eu quero agradecer a toda a militância dessa nossa aliança que construiu junto a jornada até aqui. Quero agradecer a você que está nos assistindo. Chegou a hora da sua decisão. Domingo é dia de barrar o atraso. Não vote com ódio. Naquela urna só vai estar você, sua consciência e os seus sonhos. Não vai estar ali os seus amigos do WhatsApp, não vai estar ali o seu patrão. Vote com esperança. Pense nos seus filhos, pense no futuro, se você quer um futuro sem direitos, um futuro com violência e com ódio. Não vote com ódio, mas também não vote com medo. Nós só vamos mudar o Brasil enfrentando de verdade os privilégios e mudando o jeito de fazer política. Nós não vamos desistir dos nossos sonhos, nós temos lado. Se você está nesse mesmo lado, vote no que você acredita. Vote 50. Vote nos deputados, senadores e governadores do PSOL e do PCB. Vote com esperança. Vote Boulos 50. Candidato, muito obrigado. Bom, faltam 15 para 1 da manhã de sexta-feira, no horário de Brasília. Nós estamos encerrando aqui esse último debate entre os candidatos à presidência da República antes da votação de domingo. Agradecemos aos candidatos que nos prestigiaram aqui com a presença. Agradecemos aos convidados aqui que se comportaram tão bem. Muito obrigado. Peço desculpas pelas minhas próprias falhas aqui. E a você, claro, que em casa se manteve aí acompanhando tudo até agora, faltando menos de 60 horas para o início da votação. Muito obrigado a todos. Boa noite e um bom voto no domingo.